Ele esbanja confiança, mostra a língua debocha no tribunal, se acha intocável, mas ao ouvir sua sentença, o que antes era confiança se transformou em desespero absoluto. Essa é a história de Jonathan Belton, um adolescente que chocou os Estados Unidos com um crime cruel. Para entender esse caso, voltemos um pouco no tempo. A noite de 28 de dezembro de 2008 em Oak Park, Michigan, não parecia o cenário de uma tragédia que mudaria a jurisprudência americana. Para o policial Mason Samborski, de 28 anos, era apenas mais um turno de patrulha. Mason era o que os colegas chamavam de policial nato, alguém que carregava o uniforme com um propósito que ia além do contra-cheque. Naquela madrugada, ele avistou um carro com uma lanterna traseira queimada. Uma infração banal, o tipo de ocorrência que geralmente termina com uma advertência ou uma multa de poucos dólares. No entanto, ao sinalizar para que o veículo parasse, Samborski não estava apenas abordando o motorista. Ele estava colidindo com o destino de Jonathan Belton, um adolescente de 16 anos que carregava consigo muito mais do que a falta de uma habilitação. Ao ser questionado, Belton tomou uma decisão que se tornaria o primeiro dominó de uma sequência catastrófica. Ele mentiu. Disse ao oficial que não tinha documentos, mas que morava em um condomínio ali perto com sua mãe, que estaria doente e precisava dele. Samborski, movido por uma mistura de dever e compaixão, decidiu não levar o jovem imediatamente para a delegacia. Em vez de guinchar o carro e algemar o menor, ele escolheu o caminho da assistência. Levaria Belton até o suposto apartamento para confirmar a história e entregá-lo aos cuidados de um responsável. Foi o erro fatal de um homem bom. O que Samborski não sabia é que o endereço fornecido não era a casa de uma mãe enferma. Era o prédio onde morava Candisha Jackson, a namorada de 15 anos de Belton. O adolescente não estava tentando chegar em casa. Ele estava atraindo o oficial para um território onde ele se sentia no controle, um labirinto de escadarias e corredores onde a autoridade do distintivo se diluía na escuridão do desconhecido. Ao chegarem ao complexo de apartamentos, a farsa começou a desmoronar. A realidade não batia com o relato, e a paciência do policial, antes benevolente, deu lugar ao protocolo. Samborski percebeu que fora enganado. Nesse momento, o ar no corredor do prédio mudou. O oficial decidiu que a cortesia havia acabado e que Belton seria detido. Foi ali, em uma escadaria estreita, que o instinto de sobrevivência distorcido do adolescente colidiu com o treinamento de Samborski. O que se seguiu foi uma luta física bruta e caótica. Testemunhas e evidências posteriores pintariam o quadro de um jovem que se recusava a ser dominado. Belton não era apenas um garoto assustado. Ele era um corpo em resistência total. "Saia de cima de mim", gritava ele, enquanto o policial tentava, sem sucesso, levar os braços do rapaz para trás das costas. O som da luta ecoou, não de forma cinematográfica, mas com barulho seco de corpos batendo contra concreto e metal. Em algum momento desse embate frenético, a mão de Belton encontrou o que nunca deveria ter tocado: o coldre de Samborski. O mecanismo de retenção da arma, projetado para a segurança, falhou diante da urgência do caos ou da precisão acidental do movimento. Belton sacou a pistola de serviço do oficial. O que aconteceu nos segundos seguintes é o ponto central que dividiria a opinião pública e os tribunais por mais de uma década. Um único disparo rasgou o ambiente. A bala atingiu a cabeça de Mason Samborski de forma devastadora. O homem que minutos antes tentava ajudar um jovem a voltar para casa agora jazia no chão de uma escadaria de condomínio, enquanto a vida esvaía-se dele. Belton não ficou para prestar socorro. Ele correu. A fuga foi marcada pelo desespero. Uma camiseta branca, peça icônica que mais tarde seria exibida no tribunal, ficou presa em uma cerca de arame farpado do lado de fora, como um fantasma deixado para trás. Enquanto viaturas com sirenes rasgavam o silêncio de Oak Park em resposta ao chamado de oficial baleado, Jonathan Belton desaparecia na noite. Horas depois, fotos seriam tiradas em seu celular. Imagens que a promotoria descreveria mais tarde como um troféu, uma demonstração de triunfo de quem acabará de abater a autoridade. Para a família Samborski, o telefone tocando naquela madrugada não trazia uma infração de trânsito, mas o fim de um futuro. Sarah, a viúva, veria sua vida ser fragmentada em um antes e um depois daquela escadaria. A investigação mal havia começado, mas a narrativa já estava sendo disputada. De um lado, um oficial executado com sua própria arma após um ato de bondade. Do outro, um jovem negro de 16 anos que, segundo sua futura defesa, apenas tentava se desvencilhar de uma abordagem que saiu do controle. O palco estava montado para um dos julgamentos mais explosivos de Michigan, onde a verdade forense enfrentaria o espetáculo da retórica jurídica. O gatilho foi puxado, mas a batalha para entender o porquê estava apenas começando.
Enquanto o corpo de Samborski era levado para o hospital onde seria declarado morto, uma pergunta pairava. Teria sido uma execução a sangue frio ou um acidente trágico nascido de uma luta desesperada? A resposta a essa pergunta determinaria se Jonathan Belton passaria o resto de seus dias em uma cela ou se haveria espaço para a palavra acidente em um crime com tanto sangue envolvido. Com a morte de Mason Samborski confirmada, o sistema judiciário de Michigan não perdeu tempo. Aos 16 anos, Jonathan Belton foi rapidamente indiciado como adulto. A decisão não foi apenas uma formalidade legal. Foi um sinal claro de que o Estado via o ato não como um deslize juvenil, mas como uma afronta direta ao contrato social. O adolescente, que antes mentia sobre o paradeiro da mãe, agora sentava-se diante de juízes e câmeras de TV, mantendo uma postura que muitos descreveram como gélida. Ele mal levantava a cabeça. No entanto, o silêncio de Belton seria compensado pela voz estrondosa de um dos advogados mais controversos dos Estados Unidos, Geoffrey Fieger. Fieger entrou no caso como um furacão. Conhecido por sua retórica agressiva e por não ter medo de enfrentar o sistema, ele não buscou apenas atenuar a pena de seu cliente. Ele tentou reescrever a história daquela noite. A estratégia da defesa era audaciosa ao extremo. O policial Mason Samborski teria, de alguma forma, disparado contra a própria cabeça durante a luta. Segundo Fieger, Belton jamais puxara o gatilho. O advogado pintou o caso como uma conspiração institucional, um encobrimento monumental onde a polícia, os legistas e a promotoria teriam fabricado um culpado para vingar a morte de um dos seus. Alguém precisa pagar, mesmo que seja uma criança negra inocente, bradou Fieger para os jurados, injetando combustível da tensão racial em um processo já inflamável. O julgamento, que durou dias exaustivos, transformou-se em uma aula macabra de balística e medicina forense. A promotoria, liderada por promotores que não escondiam desprezo pela tese do autodisparo, trouxe ao estande de depoimentos uma sucessão de especialistas. O foco era a arma de serviço de Samborski. Para a acusação, a mecânica da arma tornava a tese da defesa fisicamente impossível. Era necessário exercer uma pressão específica e deliberada no gatilho. Armas de policiais modernos não disparam sozinhas em quedas ou escorregões, especialmente quando o cano acaba apontado para a própria nuca ou têmpora do oficial em um ângulo de execução. Um dos momentos mais tensos ocorreu quando o júri solicitou ver a arma e o coldre. A juíza, consciente de que Fieger estava tentando vender a ideia de uma fatalidade mecânica, tomou uma decisão incomum. Permitiu que os jurados manuseassem a pistola, mas apenas sob supervisão rigorosa dentro do tribunal. Ela temia que, na sala de deliberações, os jurados conduzissem seus próprios experimentos sem o rigor técnico necessário. O metal frio da arma de Mason passou de mão em mão entre os cidadãos comuns, um lembrete físico de que aquele objeto, projetado para proteger, fora o instrumento de uma destruição definitiva. Enquanto a defesa atacava a integridade do laboratório criminal de Michigan, questionando por que o cinturão de Samborski não tinha impressões digitais claras, ignorando a explicação técnica de que superfícies porosas e texturizadas raramente retêm digitais úteis, a promotoria jogou sua carta mais forte, Candisha Jackson. A ex-namorada de Belton, que aos 15 anos viu o que ninguém deveria ver, subiu ao estande. Seu depoimento foi o prego no caixão da narrativa de acidente. Ela descreveu o som do tiro e o que viu imediatamente depois. Jonathan Belton, em pé, segurando a arma do oficial com a mão direita. Fieger tentou desmantelar Candisha. Ele a acusou de mudar sua história, de ser coagida pela polícia e de ser uma testemunha não confiável. Mas o dano estava feito. O júri agora tinha um relato ocular que colocava o ferro na mão do adolescente. Para complementar o peso da prova, fotos recuperadas do celular de Belton mostravam um jovem em poses que a promotoria descreveu como triunfantes logo após o crime. Não havia ali a imagem de um garoto em choque por um acidente terrível. Havia, segundo o Estado, o registro de alguém que se sentia maior que a lei. O clima no tribunal era de guerra aberta. A juíza chegou a ameaçar prender os advogados por desacato quando a defesa tentou introduzir o termo polígrafo, algo estritamente proibido nas leis de Michigan. O embate não era apenas sobre leis, era sobre o valor da vida de um policial contra o futuro de um menor de idade. A promotoria exibia as roupas de Samborski, encharcadas de sangue seco, forçando os jurados a encarar a crueza do que aconteceu naquelas escadarias. O colete à prova de balas, que deveria ter protegido Mason, era agora apenas uma relíquia inútil de uma noite onde nada funcionou como deveria. Ao final dos argumentos, a divisão era clara. De um lado, o acidente trágico de um sistema que precisava de um bode expiatório. Do outro, a execução fria cometida por um jovem que mentiu desde o primeiro segundo da abordagem.
Os jurados saíram para deliberar sob o peso de 5 horas de discursos de encerramento. Eles estavam exaustos, divididos e pressionados. Naquela primeira noite, o consenso parecia impossível. Eles foram para casa com a dúvida martelando. Teria Belton realmente tido a intenção de matar, ou ele era apenas um peão em um jogo de azar físico que terminou em morte? A cidade de Oak Park prendia a respiração. O veredito não seria apenas sobre um crime. Seria um teste sobre a eficácia da ciência forense contra o poder da persuasão jurídica. Mas, enquanto o júri dormia sobre as evidências, um novo capítulo de dor estava prestes a ser escrito no momento em que as portas do tribunal se abrissem na manhã seguinte para a leitura do destino de Jonathan Belton. A manhã da deliberação final trouxe um silêncio pesado ao tribunal de Pontiac. Os jurados, que na noite anterior pareciam perdidos entre as teorias de conspiração de Geoffrey Fieger e o rigor técnico da promotoria, voltaram com uma clareza súbita. O tempo de dormir sobre o caso havia dissipado a névoa da retórica. Quando as portas se abriram e o júri retomou seus lugares, a tensão era física. Jonathan Belton, agora com 18 anos, mas ainda carregando o rosto do adolescente que iniciou aquela luta, aguardava. A leitura foi rápida, mas cada palavra golpeava o recinto como um martelo. Culpado de homicídio em primeiro grau. Culpado de posse de arma de fogo durante um crime. Culpado em todas as 4 acusações. A tese do acidente fora enterrada pela lógica dos fatos e pelo depoimento da namorada que o vira com a arma na mão. Naquele momento, a lei de Michigan era implacável. Para um crime dessa natureza, mesmo cometido aos 16 anos, a sentença era mandatória. Prisão perpétua. Sem qualquer chance de liberdade condicional. O nunca mais se tornava a nova realidade de Belton. O que se seguiu não foi apenas um procedimento jurídico, mas um desabafo visceral de dor acumulada. Quando a família de Mason Samborski teve a oportunidade de falar, o tribunal deixou de ser um palco de leis para se tornar um confessionário de sofrimento. Sarah Samborski Batora, a viúva, levantou-se com o peso de 2 anos de luto nas costas. Suas palavras não foram endereçadas ao juiz, mas diretamente ao jovem sentado à sua frente. Você destruiu minha felicidade, minhas esperanças e meus sonhos, disse ela, com uma voz que cortava o ar. Por isso, eu nunca vou te perdoar. O contraste traçado pela família da vítima foi cirúrgico e devastador. Belton, apesar das grades, ainda respirava, ainda podia ver sua mãe e ouvir a voz de seus parentes. Mason, o homem que parou um carro por causa de uma lanterna queimada, era agora apenas uma fotografia e uma lápide. O pai de Mason, Ken Samborski, também falou, deixando claro que o buraco deixado pelo filho era um abismo que nenhuma condenação poderia preencher. O ambiente tornou-se tão volátil que a segurança teve que intervir. Quando a irmã de Mason olhou para Belton e sentenciou, acabou. A reação de um apoiador do réu na galeria causou um tumulto, levando a sua expulsão imediata da sala. O ódio e a dor eram quase palpáveis. Belton, por sua vez, não se curvou totalmente diante do peso do veredito. Ao receber o direito de falar, ele manteve uma postura que misturava um desafio silencioso com uma despedida conformada. Nós sabemos o que realmente aconteceu. Eu sei o que aconteceu. O senhor sabe o que aconteceu, disse ele aos seus familiares na sala. Era a reafirmação de que, em sua mente ou em sua estratégia de defesa, a verdade oficial do tribunal não era sua verdade. Antes de ser levado pelos guardas, ele olhou para os seus e prometeu, não acabou. Eu amo todos vocês. Vejo vocês em breve. O som das correntes em seus tornozelos e cintura batendo contra o chão enquanto ele era retirado foi o ponto final daquele capítulo. A juíza, ao proferir a sentença de morte em vida, descreveu o caso como uma tragédia absoluta, uma perda para a força policial, para a comunidade e até mesmo para a juventude de um rapaz que selou seu destino em uma escadaria escura. Negou o pedido de Belton para uma reunião privada com a família após a sentença. A partir daquele instante, ele pertencia ao Departamento de Correções de Michigan. Enquanto a família Samborski deixava o prédio sentindo, pela primeira vez em anos, que o fardo da justiça fora entregue, a defesa de Belton já preparava o próximo movimento. Geoffrey Fieger não estava presente na leitura da sentença, mas sua equipe já sinalizava para as câmeras que a batalha estava apenas começando no campo das cortes superiores. Eles apostavam em uma mudança nas marés constitucionais, acreditando que a ideia de trancar um jovem de 16 anos para sempre em uma cela sem qualquer esperança de redenção era uma punição cruel e incomum. Jonathan Belton foi transferido para a prisão estadual, deixando para trás o tribunal de Pontiac e entrando no anonimato cinzento do sistema prisional. Para o mundo, o caso estava encerrado. O nome de Mason Samborski seria honrado em memoriais, e o de Belton seria esquecido.
nos registros criminais. Contudo, o sistema legal americano estava prestes a sofrer um abalo sísmico que forçaria todos a reviverem aquela noite de dezembro. Anos se passariam no isolamento das celas antes que a Suprema Corte dos Estados Unidos decidisse que o para sempre era tempo demais para quem ainda não tinha o cérebro totalmente formado. A pergunta que todos faziam: como alguém pode pagar por um crime tão grave? Estava prestes a ser reformulada. Por quanto tempo um erro da juventude deve definir um homem? O retorno de Belton ao tribunal era inevitável, e a dor da família Samborski, que pensava ter encontrado o fim, seria reaberta com uma força que ninguém esperava. O tempo na prisão tem uma cadência diferente. Ele não flui, ele se acumula. Para Jonathan Belton, os anos de anonimato nas galerias de concreto de Michigan foram interrompidos não por uma nova prova de inocência, mas por uma mudança no entendimento da própria Constituição. A Suprema Corte dos Estados Unidos sacudiu os alicerces do sistema penal ao declarar que sentenciar menores de idade à prisão perpétua, sem qualquer chance de liberdade condicional, era uma prática inconstitucional. O argumento era biológico e filosófico. Um adolescente de 16 anos não possui a mesma capacidade de medir consequências que um adulto, e trancá-lo para sempre negava a possibilidade de que o ser humano pudesse evoluir. Com essa decisão, o fantasma daquela escadaria de Oak Park voltou a assombrar o tribunal. 13 anos após o disparo que matou Mason Samborski, Belton estava de volta à mesma sala de audiências para uma nova sentença. Ele não era mais o jovem de 18 anos que saíra dali em grilhões prometendo que não havia acabado. Agora, era um homem na casa dos 30, cujo rosto carregava o peso de mais de uma década de reflexão forçada. O ambiente, porém, permanecia carregado. A dor da família Samborski não havia sido mitigada pelo tempo. Ela havia apenas se tornado uma cicatriz rígida. Sarah Samborski Batora e o pai de Mason, Ken, sentaram-se novamente diante do homem que destruiu seu mundo. Para eles, a reabertura do caso era um insulto à memória do oficial. Eles imploraram à juíza que mantivesse a pena original. Nós nunca mais vamos ver ou falar com Mason. Só nos restou a dor, declarou a família, reafirmando que a segunda chance de Belton era um privilégio que Mason jamais teria. Desta vez, no entanto, Belton escolheu uma tese diferente daquela agressividade de outrora. Ele tomou a palavra e, em um momento que silenciou a sala, pediu desculpas. Admitiu o erro. Falou sobre os 13 anos que passou analisando cada escolha errada que fez naquela noite, desde a mentira sobre a lanterna traseira até a resistência física. Ele manteve que jamais teve a intenção deliberada de matar, mas reconheceu que suas ações foram o motor da tragédia. Era uma tentativa de humanização diante de uma plateia que só via nele o monstro que tomou a arma de um oficial de paz. A juíza Hailey Chabert enfrentava um dilema moral e jurídico. De um lado, a gravidade irreversível de uma execução policial. Do outro, a obrigatoriedade de seguir a nova diretriz constitucional que exigia considerar a impulsividade juvenil como um fator atenuante. A decisão final foi um meio-termo que não satisfez plenamente a sede de justiça da família, nem a esperança de liberdade imediata da defesa. A sentença de Belton foi reduzida para um intervalo de 40 a 70 anos. Na prática, isso significava que Jonathan Belton ainda passaria a maior parte de sua vida adulta atrás das grades. No entanto, o para sempre fora substituído por uma data no calendário, ainda que distante. Pela primeira vez, havia uma fresta de luz no fim de um corredor muito longo. A juíza deixou claro que a liberdade condicional, se um dia vier, não será um direito automático, mas o resultado de uma avaliação minuciosa sobre quem Belton se tornou na prisão. O caso de Jonathan Belton permanece como um estudo de caso desconfortável sobre os limites da justiça. Ele levanta questões que a sociedade ainda luta para responder. Quanto vale uma vida interrompida no cumprimento do dever? E até que ponto podemos responsabilizar um menor de idade com o rigor máximo da lei? Para a polícia de Oak Park, Belton sempre será o assassino de policial que usou a bondade de um agente contra ele mesmo. Para os defensores dos direitos civis, ele é o exemplo de como o sistema falha ao não enxergar a capacidade de mudança nos jovens. Enquanto Mason Samborski permanece congelado no tempo, como jovem pai oficial de 28 anos, Belton continua a envelhecer sob a custódia do Estado. A tragédia que começou com uma simples mentira e uma lanterna queimada terminou por criar um rastro de destruição que nenhuma sentença, por mais longa que seja, conseguirá consertar. A justiça, no fim das contas, não trouxe Mason de volta, nem apagou o trauma de Jonathan. Ela apenas organizou os destroços de duas vidas que colidiram violentamente em uma escadaria escura de Michigan, deixando para trás a lição amarga de que, às vezes, um único segundo de resistência pode custar uma eternidade de arrependimento.
A história de Jonathan Belton não termina com um ponto final, mas com uma reticência. Ele ainda habita o sistema, carregando o peso de um nome que se tornou sinônimo de uma mudança jurídica histórica. Gostaria que eu analisasse algum ponto específico dessa conclusão ou que eu criasse um epílogo focado no impacto desse caso para as leis de Michigan?